Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou indicar pra vocês livros leves, rápidos de ler, nessa quarentena que a gente já tá com a cabeça pirando. 2020 aconteceu uma desgraça atrás da outra, um ano completamente difícil, né? Sabe? Foi complicado, teve muita notícia triste, então é por isso que eu resolvi fazer essa lista, sabe? São livros que, pra quem já tá meio cansado, pra quem já não tá aguentando mais, livros que eles conseguem te transportar para o mundo deles, e o mundo deles é um mundo leve, é um mundo que te capta. Esses livros ainda, assim, apesar de serem muito dessa forma, leves e tal, eles não são rasos e superficiais, eles trazem temas importantes que fazem você pensar, são livros que fazem você refletir, mas não são livros pesados, aqueles livros com gatilhos que te deixam muitas vezes mal. Tem livros que são necessários você ficar um pouco mal realmente, mas não é o foco desses livros que eu vou falar aqui. Não nesse momento difícil que a gente já tá vivendo. E é por isso que eu resolvi fazer essa lista de livros, só pra deixar, sabe, quando você já tá muito cansado, você abre o livro, uma história muito leve, fluida e que desperta às vezes esperança em você, determinação e esse tipo de coisa que eu acho muito importante, principalmente nesse ano. Então, bora lá, né? O primeiro livro dessa lista é o muito querido por mim, um dos meus favoritos, que é O Sol Também é uma Estrela. Teve até filme desse livro e tal, ainda não assisti, mas tem. E ele vai falar sobre dois jovens que se conhecem em um dia, e é isso, sabe? O romance deles vai se desenvolver em um dia, e eu achei que ia ser, tipo, um romance muito do nada, porém a autora conseguiu desenvolver perfeitamente o livro. E além disso, outra coisa que o livro tem é porque um deles vai ser deportado em menos de 48 horas. Então, além desse romance, tem essa deportação que vai acontecer. O livro vai falar sobre isso, sobre imigrantes em outro país, aqui no caso Estados Unidos. Aqui, esse livro também, ele tem uma narrativa incrível, ele alterna os pontos entre a protagonista masculina e a feminina. Porém, também tem outras pessoas que narram, elas não narram frequentemente, elas só narram uma vez no máximo. E esse livro, assim, se fosse pra dizer, além de ter toda essa coisa do romance, da deportação, eu acho que é um livro que fala muito sobre encontros e como as pessoas que a gente encontra na nossa vida, sabe, mudam e, sabe, tipo, como eles encontram certas pessoas aqui, eles conseguem mudar a vida dessas pessoas, como o encontro deles transforma a vida deles e, sei lá, eu marquei um monte de coisa, não sei se dá pra ver, porque é muito, muito fofo. É, sim, incrível. A autora tem uma narrativa muito fácil de entendimento, mas ainda assim não deixa de ter trechos muito interessantes e, mesmo assim, não sendo tão poético, é muito bonito de ver. E sem falar toda a química do próprio casal, que é um desses tipo opostos e mesmo assim se completam e fazem um casal muito, muito fofo. É incrível esse livro, gente. Eu recomendo pra todo mundo, sem falar que eu acho, assim, é uma das capas mais, tipo, diferentes, mas ainda assim linda, sabe? Ela é simples, mas ela consegue ser linda. E, assim, é incrível esse livro. Leiam, por favor, é muito bom. Sem falar que, gente, é pequenininho, dá pra você ler em 1, 2, 3 dias, até porque é uma leitura que te vicia, sabe? Você realmente quer saber mais sobre esse casal, enfim, e sobre a vida deles, então é muito bom. O próximo livro é Três Coisas Sobre Você. Esse livro vai falar sobre a menina que está mudando de cidade, de escola, de casa, absolutamente tudo na vida dela tá mudando. E nessa virada de cabeça que a vida dela tomou, ela tá começando a receber e-mails anônimos de uma pessoa que se denomina Alguém Ninguém. A gente não sabe quem é essa pessoa, que, né, a sinopse faz um mistério sobre isso, o próprio livro faz um mistério com isso, e é isso que você pensa, sabe? Que é esse romance que vai se desenvolver, talvez, sobre esses e-mails, e você não sabe com o que ela tá falando. Bom, essa é a sinopse do livro. Só que quando eu fui ler o livro, eu peguei por indicação de uma amiga minha. Então eu já sabia quem era Alguém Ninguém porque ela tinha me contado quem era a pessoa. E aí eu fui com expectativas muito baixas, tipo, lá embaixo, sabe? Era tipo, tinha um livro que tinha pra ler, fui ler. E eu sabia que era Alguém Ninguém, então não teve mistério nenhum pra mim. Achei que minha experiência tava meio estragada por conta disso. Só que não, e isso foi a melhor parte do livro, porque a autora ela podia ter focado só nesse relacionamento dos e-mails, fazer um mistério, bagunçar a sua cabeça. E de fato, ela faz isso, ela deixa bagunçado pra você realmente ficar confuso sobre quem é, mas isso tá longe de ser o único foco desse livro. Eu diria que o principal pilar dessa história é falar sobre o luto. Porque toda essa mudança que tá acontecendo na vida dela
também tem porque ela perdeu alguém. E esse livro é muito sobre ela se adaptar nessa vida nova, mas principalmente se adaptar a viver sem essa pessoa que ela perdeu. Tem trechos muito interessantes sobre o luto, sabe? É sobre isso que ela fala. Então, é o que tá... Tipo, esse eu acho que é o grande obstáculo da vida da protagonista. É o que tá dificultando, é o que não tá conseguindo fazer ela seguir em frente. E então, sabe, o livro me surpreendeu muito porque olha essa capa, gente, não parece que ele vai falar sobre isso, sabe? Parece que é aquela coisa bem colegial, e de fato é bem colegial mesmo. É um filme de sessão da tarde dos anos 2000, mas tem esse tema que é muito interessante. E sem falar, quando você for ler, você não vai saber quem é a pessoa por trás dos e-mails, então vai ficar interessante. O livro que eu vou falar agora é Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. E assim, gente, esse livro ele vai acompanhar uma protagonista que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e eu nunca tinha, sabe, lido nada sobre alguém que tem esse tipo de transtorno. Foi uma experiência completamente nova pra mim. O livro é super pequeno, ele tem um romance extremamente fofo, não é o foco do livro, mas assim, tem uma amizade que eu achei incrível nesse livro, e é sobre TOC esse livro, querendo ou não. E também é sobre saudade e tal. Eu acho que esses são... O rumo da história é meio que por isso, sabe? Saudade e sobre o TOC. E esse livro me fez desfrutar o melhor que a literatura pode nos trazer, que é nos colocar na visão de uma outra pessoa. Eu nunca, se não fosse pela literatura, conseguiria imaginar o que uma pessoa com TOC passa, como os pensamentos são diferentes, como coisas extremamente simples para algumas pessoas, sabe? É tipo o fim do mundo para alguém que passa por isso. Se eu não me engano, o próprio John Green tem TOC, então esse livro é muito lugar de fala dele, ele sabe do que ele tá falando, ele convive com isso e ele consegue transmitir isso nas palavras dele perfeitamente, sabe? Perfeitamente. E esse livro, ele fala sobre o TOC, mas eu acho que é injusto falar que ele é só sobre isso. Tem muitos outros temas muito legais aqui. Enfim, é um livro curto, mas ainda assim consegue abordar. Porém, é isso, sabe? A vida dela tá passando por algumas coisas diferentes e tal, porque tem um cara que tá desaparecido. E quem conseguir dar um paradeiro, né, pra esse desaparecimento, vai ter uma recompensa. E a nossa protagonista, ela é amiga do filho do homem que tá desaparecido. Então ela pensa que... Não é exatamente amiga, ela teve uma amizade com ele. Então ela pensa que se ela, sabe, voltar a essa amizade, ela pode meio que descobrir sobre o que aconteceu com esse cara e tal. Então o livro ele vai pra esse rumo, ele vai pra outros rumos, mas o toque tá sempre ali porque tá na protagonista. Então, sabe, por mais que o livro esteja indo para outros caminhos, que não seja falar sobre isso, tá ali, porque ela vive com isso o tempo inteiro. E é muito interessante, sabe? Eu acho que livros é justamente sobre isso, principalmente sobre conseguir dar empatia, você entender mais as outras pessoas. E esse livro é querido pra mim justamente por causa que foi um dos primeiros que conseguiu fazer eu pensar de uma forma, sabe... Existem outros mundos diferentes, outras pessoas que enxergam o mundo de forma diferente e elas não devem ser excluídas por conta disso. Esses são temas que devem ser falados, trabalhados. E pra mim foi ótimo, incrível esse livro. É muito, muito, muito bom. E é isso aí, sabe, gente? É realmente indico demais. Então, o próximo livro é Um Lugar Só Nosso. Esse livro é muito fofo também. Ele é extremamente fofo. Ele foca bastante no romance. Eu acho que aqui o romance é com certeza o foco. Esse casal, ele, assim, de um jeito bem leigo, vai ser um romance entre uma pessoa famosa e um paparazzi, só que no mundo do K-pop. E eles vão ter esse encontro de um final de semana, a vida deles vai se encontrar nisso. E aí, sabe, esse cara que tira fotos vai se interessar por ela, que é extremamente famosa, que é uma idol do K-pop, que é tipo assim, gente, sabe? Pra quem conhece de K-pop, ela me lembra, sei lá, muito Blackpink, tipo, sério, fala se não é a própria Lisa no MV de How You Like That, é muito ela. Então, além dele falar sobre isso, esse livro tem esse romance muito fofo. Ele também vai falar sobre
carreira, principalmente, sobre aqueles clichês de fazer o que eu amo, fazer o que dá dinheiro, ou aquilo de eu amava isso e agora isso se torna um fardo, meu sonho se tornou um fardo, o que fazer sobre isso. Fala também muito sobre a indústria do K-pop. Ele não se aprofunda nesses temas, sabe? Ele é realmente sobre o romance, ele dá umas, sabe, aquelas alfinetadas e tal, trata de assuntos do K-pop como não poderia não tratar, sabe? A gente tem uma idol nesse livro. E como essa indústria, ela é muito cruel e etc. E eu, como uma consumidora de K-pop, não pude deixar de pensar, sabe? Não pude falar, cara, tem coisa muito errada aí. O livro não é sobre isso, totalmente sobre isso, mas ele fala sobre, e eu achei válido falar aqui porque, enfim, é um tema muito importante. Mas aqui focando sobre o romance, eu achei ótimo. O casal é bem desenvolvido, por um tempo tão rápido que eles se passam juntos. Eu achei que a autora conseguiu descrever Hong Kong, que é a cidade onde se passa, perfeitamente. Tipo, dá vontade de ir pra lá, porque ela conseguiu descrever os cenários de uma forma muito, muito linda e incrível. Os personagens têm personalidades incríveis, eu não diria que eles são muito opostos, sabe? Eles são aqueles personagens que se sentem um pouco opostos, mas quando você vai ver, eles são extremamente parecidos. E é um romance muito fofo e é muito rapidinho de ler, muito tranquilo. A leitura é realmente extremamente fluida e vicia realmente. O próximo livro não é exatamente um livro, é uma HQ, mas ainda assim extremamente divertida e leve de ler, que é Nimona. E, gente, Nimona é incrível, sério. É muito bonzinho esse livro. Ele é escrito pela Nala Stevenson, que é a showrunner de She-Ra. Então, caso você gostou muito de She-Ra, recomendo ler Nimona. Se você também não assistiu, também recomendo. Se você tá procurando, assim, uma HQ leve, com personagens cativantes, que eu acho que esse é o ponto, sabe? Os personagens são bem trabalhados, eles são cativantes, eles são... Às vezes tem atitudes controversas, sabe? Que você fica em dúvida entre apoiar ou não. Mas no final, eles te encantam. Aqui a gente vai ter uma protagonista que tem um poder muito especial e, diferentemente da maioria das protagonistas que conhecemos, ela não quer se juntar ao lado certo, né, dito como certo nesse mundo, e sim quer ser ajudante do que é o vilão. A gente não sabe o porquê disso a princípio, a gente não conhece toda a natureza do poder dela a princípio. A Nimona não tá, sabe, tipo, o livro é sobre a Nimona, ela é a grande incógnita desse livro, porém eu não diria exatamente que ela é a única protagonista, porque também temos o herói e o vilão, e a história vai discutir isso, sobre o que é certo e o que é errado, e sobre essa coisa, sabe, de governo que fica, sabe, manipulando informações e coisas assim. O universo é completamente único, ele mistura tecnologia com um universo medieval, então realmente, sabe, ele é desse estilo. O traço é muito lindo e simples, ainda assim, mesmo simples, é muito bonito. E é ótimo, gente. Ela tem cenas tensas, tem cenas emocionantes, tem cenas muito engraçadas, sério. Esse livro eu ri muito e eu não consegui largar. Foi a primeira HQ que eu li também. E tipo, não sou lá tão fã. Não era tão fã, não achava tão interessante assim a HQ. E mesmo assim eu consegui gostar. Eu achava que a HQ não conseguia aprofundar personagens. Principalmente uma HQ que é livro único, não tem continuação. E mesmo assim eu fui surpreendida, porque é muito bom mesmo, e eu adorei os personagens. Sem dúvidas, o ponto que eu mais gostei desse livro foi humor e personagens. É muito bom. Recomendo, viu? Muito.